Olá, está no ar mais um Conexão Legislativa e o programa de hoje faz parte de uma série sobre o panorama da Covid-19 aqui no estado de São Paulo. Hoje a gente vai receber o Superintendente de Saúde da cidade de Francisco Morato, o Tiago Campos, para contar um pouquinho sobre o panorama aí da cidade, como que começou ou se já deu início à vacinação. Então, Tiago, seja bem-vindo aqui ao programa de hoje. Obrigado, Carolina. É um prazer estar aqui nesse espaço que é de informação e de extrema importância, principalmente pelo momento que estamos vivendo, né? E, Tiago, para a gente iniciar então esse nosso bate-papo, eu queria que você contasse um pouco aí da localização do município, mais ou menos quantos habitantes vocês têm aí na cidade. Sim. Francisco Morato se encontra na região metropolitana de São Paulo. Ele tem aproximadamente 180 mil habitantes, né? Mas se pensar na dimensão, é a cidade com mais habitantes por quilômetro quadrado, né? Nosso município ele tem 49 quilômetros quadrados de extensão. Nós, em questão de orçamento, somos, de certa forma, um dos municípios com menos recursos, né, no estado de São Paulo. Então, por si só, isso já nos traz imensa dificuldade, né, tanto na questão assistencial e dinâmicas para novos projetos e novos investimentos. E, Tiago, como que está aí a cidade? Eu queria que você contasse para o nosso telespectador um panorama mesmo sobre os dados da Covid, quantos óbitos confirmados, recuperados aí, um pouco do panorama da cidade e também sobre a quantidade de leitos de UTI, se vocês já têm disponível aí na própria rede municipal. Sim, sim. A região aqui, bom, antes, acho que é um espaço importante para que a gente sempre destaque a questão do Sistema Único de Saúde, né? Porque ali, além de ser um sistema de referência mundial, né, que preza pela integralidade, pela universalidade, pela equidade, então é sempre importante destacar que é um sistema exitoso no país. Em relação ao município, nós temos a problemática que eu diria que é nacional, né? A questão dos investimentos. Existe uma dificuldade no investimento para a área da saúde e, obviamente, com essa crise, com a pandemia, com essa crise sanitária, isso se agravou, né? Na nossa região, hoje, a gente, de certa forma, se for levar em consideração os dados que a gente tem a nível nacional, a nível mundial e aí a nível municipal, Brasil, sabe que a gente tem uma taxa ali de óbitos que ele gira em torno, para quem ingressa, né, numa unidade de terapia intensiva, algo em torno de 60% e 70% em comparação com outros países, que essa margem ela fica ali em 15%. Isso diretamente ele está vinculado à nossa assistência de atenção básica, né? Existe uma dificuldade muito grande de investimento na atenção básica. Então, isso acaba elevando a situação de saúde por outras doenças, o que acaba agravando um pouco o quadro. Por isso que acho que no nosso país a gente já tem uma dinâmica e uma situação um pouco diferente em relação a esses óbitos, né, o montante de óbitos, a esses casos graves. No caso da nossa região, hoje, né, no município, nós temos, em casos, né, notificados, a gente tem 13.380 casos notificados, né? Casos confirmados, ele hoje está em 43% esse número. Então, estou falando de cerca de 5.790 casos confirmados. A questão de óbito, nós estamos com 154 óbitos registrados desde o início da pandemia. Então, de certa forma, isso está correspondendo a 3% o número de óbitos em relação às confirmações. Claro que é uma dinâmica também, eu não diria nem a nível nacional, mas mundial, que esses óbitos estão diretamente relacionados aos grupos de maior idade. Então, desses 154 casos, eu estou falando aí que aproximadamente 110 pessoas vieram a óbito com uma idade de 60 anos ou mais, né? Então, é uma dificuldade que realmente complica, porque média alta complexidade a gente tem essa necessidade do uso desses leitos, né? Na região, nós temos leitos que nem sempre eles são os necessários para a demanda, principalmente nesse momento de pandemia, né? Aqui no município nós temos um hospital, que é um hospital estadual, foi feita até uma ampliação de leitos nesses últimos 15 dias, eram 10 leitos, agora temos 20 leitos ali,
Para essa última semana epidemiológica, a gente teve uma dinâmica um pouco diferente. A gente não teve a ocupação desses leitos na sua totalidade, mas eu diria que muito próxima, né? Então, é uma situação que nos dá um pouco de preocupação, né? Levando em consideração que a taxa de transmissão aqui, tanto no município quanto de forma regional, ela está muito acelerada, né? Sim. Talvez algo diretamente relacionado com esse período de final de ano, as questões do cuidado mesmo, né? Que eu acho que depois de um tempo ele acabou se perdendo. Então, é muito importante que a população tenha essa consciência, né, do cuidado. Sim. Obviamente, a gente inicia agora um período de imunização de extrema importância, né? A gente está falando da vacinação que, no primeiro plano nacional de imunização, na década de 70, a gente já entende que a imunização no país ela é exitosa, mas aí a gente tem duas correntes aí que eu colocaria, que eu destacaria, que são duas problemáticas diretamente vinculadas à questão da imunização, que primeiro é a quantidade de imunizantes, né? A gente tem essa dificuldade, também é mundial, então a nossa demanda é infinitamente superior à quantidade de imunizantes que nós temos à disposição, né? E seguindo também essa linha, a gente tem uma segunda que é um pouco dessa campanha anti-vacina, né, que a gente observa aí. Isso atrapalha muito essa dinâmica, né? A gente tem esses grupos prioritários, grupo de saúde, né? A gente tem agora a vacinação iniciando com os idosos, a gente está conseguindo dar vazão a isso, mas infelizmente a quantidade de doses ela ainda não é, ela está ainda aquém daquilo que nós precisamos, mas aí também é uma situação a nível nacional. Claro que, focando nesses grupos, né, nos grupos, nos profissionais e nos idosos, a gente entende que teremos fôlego, né, porque, obviamente, como a gente está tratando aí de um grupo que basicamente 60, 70% utilizam esses serviços mais especializados, as unidades de terapia intensiva. Então a gente ganha um pouco de fôlego no sistema de saúde para conseguir aí combater essa pandemia. Tiago, você já adiantou então que o município já recebeu algumas doses da vacina e a gente gostaria de saber, eu queria que você contasse para o nosso telespectador qual é o patamar aí da vacinação, se vocês já iniciaram com os profissionais de saúde e também com os idosos asilados, se todos os profissionais da saúde já foram vacinados, que a gente entende também que tem essa prioridade para aqueles que estão na linha de frente, segundo as normas técnicas, e depois profissionais como, por exemplo, da radiologia, né, que ficam aí em segundo plano. Como que está aí o encaminhamento desse início de vacinação na cidade de Francisco Morato? Até o momento, nós recebemos 2.680 doses. Isso para a vacinação do grupo dos profissionais de saúde. Aí eu estou falando tanto o grupo prioritário, que foi uma demanda inicial de 1.520 doses, essa diferença já foi para ampliação dos profissionais de saúde. Então, seguindo, claro, as orientações do grupo de vigilância, foi feito a vacinação para todos os nossos colaboradores de linha de frente, né? Então, no município, nós temos aqui uma UPA, nós temos uma Santa Casa, um hospital estadual e a nossa rede de atenção. Então, desses profissionais, a vacinação foi realizada. Aí ampliou para um segundo momento a vacinação dos profissionais de saúde do município. Aqui nós temos registrado 54, se não me engano, estabelecimentos de saúde, né, estabelecimentos com quinésio ativo, e esse grupo também foi imunizado. Então, desse total aí de 2.680 doses, a gente conseguiu imunizar 1.758 profissionais, né, desses grupos. Começamos também a recepcionar as doses para os grupos de 90 mais e 85 mais, né? Iniciamos na semana passada ainda a vacinação desse grupo de 90 mais com algumas dinâmicas. Nós temos hoje um posto fixo para vacinação. Nós também estamos trabalhando com a imunização em domicílio e um sistema de drive-thru, né? Desse montante de 1.672 doses, também já contando as doses referentes aos idosos 85 mais, a gente realizou a vacinação 350 idosos, mas aí eu estou falando de pouquíssimos dias, né? Essa dinâmica aconteceu essa semana e a inclusão desse grupo 85 mais na data de ontem. E, Tiago, como que tem sido a conversa aí
principalmente com esses idosos, né? Acredito que os profissionais de saúde sabem da seriedade dessa vacina, né? Mas vocês têm enfrentado, talvez aí nesse início, como você falou que foi essa semana, algum tipo de resistência, ou se a própria superintendência, secretaria tem trabalhado para evitar esse tipo de resistência, caso ela venha a acontecer, talvez algum termo, né, também de responsabilidade para quem não quiser tomar essa vacinação? Na realidade, existe sim, houveram alguns casos da negativa, né, do imunizante, e isso eu estou falando dos profissionais de saúde. Isso existiu, mas foram pouquíssimos casos, né? Aqui na região existe um consenso da necessidade da vacinação. E no município também, todas as campanhas de imunização, elas sempre foram muito exitosas. É um município que sempre se preparou muito para esse tipo de campanha, então acho que, de certa forma, a conscientização ela é muito efetiva aqui, no sentido positivo do imunizante. Os idosos também, em instituições de longa permanência, eles também foram imunizados. Então, assim, a aceitação ela é grande. Talvez a nossa maior problemática hoje seja exatamente no quantitativo. Por quê? Hoje eu tenho uma procura muito grande de outros profissionais de saúde, não de linha de frente, que procuram a autarquia reivindicando a vacina. Claro que a gente segue sempre um ordenamento estadual, né, e federal para a imunização, mas a procura é grande, porque a preocupação também é grande, né? Dos idosos, a gente tem uma aceitação de 100%, né? Isso é importantíssimo. E ainda a gente trabalha com esses pequenos pontos, porque a gente está falando de um grupo menor. A partir do momento que essa ampliação ocorrer, ou seja, a gente começar a receber mais doses, a nossa própria rede de atendimento ela já está preparada e pronta, né, para que a imunização seja feita em toda a rede, né? Nesse momento, então, como eu falei, a gente tem um posto fixo, o trabalho de imunização em domicílio e esse drive-thru, né? A partir desses novos grupos, e aí sim eu tenho uma procura muito maior, nossa estrutura é maior, então a gente passa a recepcionar todo esse público nas nossas unidades de saúde para aí sim receberem o imunizante. E, Tiago, isso para ajudar também na questão da aglomeração, né? Você falou aí do drive-thru e também da vacinação a domicílio. Quando esse público aumentar, talvez como que vai ser? Vocês vão fazer algum agendamento? Isso para evitar aquelas grandes filas, né? Principalmente na frente das unidades de saúde. Como que vai ser aí quando essa ampliação acontecer? Vocês já estão pensando, né, nessa infraestrutura, principalmente aí para quando aumentar esse público? Sim, na realidade nós elaboramos um instrumento que seria um plano municipal de imunização. Ele só não está publicado porque a gente ainda depende de informações que elas estão se alterando muito rapidamente. A gente não tem um cronograma fixo para a imunização porque a gente está na dependência de ter um imunizante no país, né, e desse imunizante chegar nessa população. Mas nós já definimos todos os locais de vacinação, a infraestrutura, que de certa forma ela precisa ser compensada. Algumas unidades que eu não tenho uma estrutura adequada interna, né, para promover toda a questão sanitária, o distanciamento, a gente vai montar uma estrutura externa em atendimento. Claro que a gente tem grande parte da população referenciada, então isso nos auxilia, porque a gente, de certa forma, já consegue, junto à equipe de atenção básica, identificar os acamados. Então, além dessas propostas e o que está sendo desenvolvido para a imunização no domicílio, a gente elaborou também uma plataforma de cadastro municipal para que essas pessoas, não só os acamados, mas com dificuldades, eles alimentem esse sistema para que sejam imunizados em suas residências. Então, no caso das unidades, a gente vai trabalhar nesse mesmo sentido. A gente vai prover uma estrutura ali com a segurança necessária para recepcionar. Então, nesse momento, a gente não está trabalhando com o agendamento, né? Nesse momento, a gente está, até mesmo pela divisão dos grupos, entendemos que essa quantidade de pessoas que deverão procurar as unidades, elas não causam um impacto tão grande. A gente consegue se articular e prover uma estrutura mínima, uma infraestrutura mínima para atendimento desses grupos. Claro que a gente está falando de um cronograma que ele vem sendo alterado, né? Então, a gente inicialmente trabalharia com uma população idosa de 75 anos mais, e isso foi alterado por conta do imunizante, então a gente está dividido em pequenos grupos, né? Primeiro com os grupos de 90 anos, depois esses grupos de 85, que é a informação que nós temos até o momento, né? Então, conforme essa dinâmica for alterada, esse cronograma ele se tornar um pouco mais crível
claro, com base em termos do imunizante no país, aí sim a gente consegue se ajustar de uma forma melhor e também definir novas dinâmicas para o atendimento dessa população. E, Tiago, como que tem sido aí o diálogo, principalmente com o governo estadual, aí para conseguir essas vacinas, levar essas vacinas para o município de Francisco Morato? Eu tenho conversado aí com alguns secretários de saúde, superintendentes, alguns têm recebido em cidades vizinhas, né, que são maiores, que são as regiões administrativas, e indo buscar esses imunizantes nas cidades vizinhas. Como tem sido para vocês, se há um diálogo direto ou através de algum consórcio aí municipal daqui da região metropolitana? Como que tem sido aí o diálogo para vocês receberem essas vacinas? A conversa ela tem sido feita de forma direta, né, com o grupo de vigilância regional e a nossa vigilância epidemiológica. Nós aqui em Francisco Morato estamos recebendo as vacinas no município, tá, na nossa própria vigilância, então é feita uma entrega direta. A dinâmica ela está sendo eficaz e positiva, né? Eles entram em contato, nos avisam com certa antecedência. Na saída desse transporte, nós também somos avisados, então a gente já fica na prontidão aqui para receber os imunizantes. Então essa dinâmica com o governo ela tem sido de certa forma positiva, né? No caso do nosso município, a gente recebe os imunizantes aqui mesmo. Ah, legal, bacana. E vocês têm também tratado com o governo as próximas remessas? Vocês têm já uma expectativa de quando devem receber uma próxima remessa? Ou talvez a quantidade, né? Vocês agora têm 2.000 doses de vacinas, né? Que vocês já receberam. Se há uma expectativa aí para um lote maior ou para as próximas remessas? Essa informação está muito voltada a termos o imunizante no estado, né? E essa Uhum. dinâmica de fabricação. A gente está falando de um primeiro momento, principalmente para esse primeiro grupo de profissionais, do imunizante que foi importado, né? Então, assim, imaginamos que agora, com o início dessa composição, dessa fabricação no estado, tudo bem que a distribuição ela é feita pelo ente federal, a gente entende que essa dinâmica funciona um pouco melhor, que a gente tem um imunizante. No momento, nós temos a confirmação sempre no recebimento das doses é, da próxima remessa. Então, não para novos grupos. É, Inicialmente, o que aconteceria seria o município receber as doses em todo o seu quantitativo e o próprio município realizar a guarda, a divisão desse imunizante para aplicação de primeira e segunda doses. Isso eu estou falando, claro, da vacina Coronavac, que aí eu tenho um intervalo pequeno entre a primeira e segunda dose. Sim. Essa dinâmica foi alterada, então o governo do estado hoje nos fornece sempre o quantitativo correspondente à primeira dose, e a gente sabe que poucas semanas depois a gente vai receber o quantitativo da segunda dose. Como exemplo, para o primeiro grupo de profissionais de saúde, que nós recebemos essa semana o quantitativo exatamente igual para a aplicação de segundas doses. Então, claro que para novos grupos a gente não tem a informação com muita antecedência, né? No caso dos imunizantes para esse público de 85 anos mais, nós recebemos a informação na segunda-feira, o imunizante chegou na quarta-feira. Então, assim, e eu entendo que é algo comum, tendo em vista que não tem imunizante suficiente para distribuição a nível nacional, né? Mas, claro, a gente é informado com um pouco de antecedência. Para as próximas fases, a gente ainda não tem informação, né, para os próximos grupos, nem do quantitativo de imunizantes e nem quando virá. Tiago, a gente entende aí essa expectativa é grande, né, quanto à vacinação, não só para os profissionais da área da saúde, mas principalmente em alcançar toda a população, né? Então, esse diálogo aí com a população é muito importante quanto a continuar utilizando aí a máscara e manter o distanciamento social até que o município, né, toda a população consiga aí receber essa vacina e não só quando receber essa vacina continuar, né? A gente sabe aí que tem um tempo que vai ser preciso a gente ainda continuar com essas restrições. A população, vocês têm percebido que, observado que elas continuam usando a máscara, mantendo o distanciamento social? Como a população tem se comportado aí no início dessa vacinação? A gente sabe que ainda está bem no começo, né? Então a gente precisa reafirmar aí a utilização da proteção facial e também do distanciamento social. Como que está o panorama aí na cidade quanto a essa questão?
Nesse momento, como a gente está tratando diretamente dos grupos de profissionais, que aí é um regramento geral para os de EPIs, né, e dos idosos, a gente está falando de um público que também tem algumas dificuldades, então a gente está falando de muitas pessoas que têm dificuldade até em sair de suas residências. Esse panorama não está sendo tão negativo quanto aos de EPIs. Agora, andando nas ruas, eu não falo só no município aqui, a gente observa uma grande parcela da população não tendo esse cuidado que é necessário. Né? Isso eu não diria que é um caso, algo específico do município, mas a gente observa isso. Por mais que o município tome as medidas necessárias, sanitárias, para controlar, existe sim essa dificuldade. Claro que nós aqui utilizamos todos os meios de comunicação possíveis para disseminar essa informação. Então, diariamente a gente encaminha boletins, informações, o próprio município realiza toda semana lives para colocar em pauta o panorama, né, da pandemia no município, e isso é vinculado de forma diária, né, até para que esse alcance ele chegue à população. E também com identidades visuais externas, né, com mini-doors, são outros tipos de campanhas que nós realizamos de conscientização. E quanto à fiscalização, por exemplo, em casos de aglomerações, aí também referente ao comércio, né? Vocês têm aplicado algum tipo de sanção? Sim, sim. Tudo dentro da legislação, né? Isso tem sido feito. Então, as equipes, na verdade, a gente trabalha com os núcleos de fiscalização de comércio, fiscalização sanitária e também a nossa defesa civil dando suporte para essas ações. Então, além dessa fiscalização, claro, a cada mudança do Plano São Paulo, a gente segue o plano, então, a cada mudança, a gente encaminha e faz assim, ações com essas equipes exatamente para combater essas aglomerações e, enfim, tudo que tem um regramento muito claro, né, para a população. E, Tiago, a gente sabe aí que a pandemia é o foco não só da Secretaria de Saúde no momento, mas de diversas secretarias, né? Como que tem sido aí na superintendência, na própria secretaria, fazer essas parcerias com as outras pastas, né? A gente sabe o quanto é importante aí para a população esse diálogo, essa harmonização entre as secretarias, então eu tenho certeza que a Secretaria da Saúde está também agora atuando muito mais na Secretaria de Educação, Secretaria de Desenvolvimento Social, nas outras secretarias, né, que tem um papel importante. Aí nessa questão da pandemia, com certeza a Secretaria de Saúde está tendo um papel importante junto com as outras secretarias, né? Como tem sido essa parceria? Sim, a pandemia ela afeta, obviamente, o nosso sistema de saúde, mas é claro, todas as áreas são afetadas, né? A área de educação, a área social, a gente tem um público aqui extremamente vulnerável, né? Da população do município, então são preocupações existentes e logo no início, né? Isso ainda em março do ano passado, nós promovemos um comitê de enfrentamento, né? Então esse comitê se reúne multidisciplinar, então todas as áreas participam desse comitê. A gente alimenta esse comitê com todas as informações, né? As informações e indicadores da pandemia e tudo isso, todas as ações de governo elas são pautadas com base nas deliberações desse comitê. Né? Então a gente tem ali o envolvimento de todas as pastas de todas as áreas. Bacana. Tiago, acho que para finalizar, eu gostaria de fazer uma pergunta. A gente está agora no verão, né? No finalzinho, mas a gente sabe que algumas doenças aí têm incidência maior, principalmente nessa época do ano, e o trabalho aí da superintendência, da secretaria não param e não estão voltados agora principalmente para a Covid-19, mas a gente sabe que a dengue também tem preocupado muito as autoridades. Como tem sido aí em Francisco Morato o enfrentamento à epidemia de dengue aí que geralmente acontece nesse início de ano? Assim, todo o trabalho que é realizado todo ano, ele continua. Não podemos esquecer que sim, estamos numa pandemia, mas a gente não pode deixar de assistir, né, toda a população e de dar essa assistência. Então, as ações que nós realizamos, né, de controle de vetores, elas permanecem, elas seguem como todos os anos. Claro que eu diria que a pandemia gera uma dificuldade maior, né, e um gasto e uma energia maior por parte dos profissionais, né, de saúde, mas a gente não deixa desassistir a população nas outras áreas, isso não acontece. Né?
Claro que hoje o que é vinculado é muito à questão da pandemia, até porque o impacto que ela vem causando é gigantesco, né? E numa estrutura que impacta a economia e diretamente todos os serviços, não sendo só na área de saúde, mas todos os serviços para a população, né? Então, todas as campanhas, inclusive de dengue, a gente segue e trabalha como dos outros anos, né? A gente, infelizmente, por conta da pandemia, a gente divide grupos, a gente tem, nosso quantitativo de profissional é o mesmo, mas para essas ações, obviamente, a gente tem que dividir essa equipe, eles estão de parabéns por todo esse empenho, por todo esse comprometimento, é um público que realmente merece ser exaltado a todo momento, né? Mas todas as campanhas elas seguem da mesma forma, com o mesmo empenho, com o mesmo comprometimento, porque a gente não pode parar, né? A gente não pode deixar de assistir essas outras áreas. Perfeito. Tiago, agradeço mais uma vez a sua participação aqui no Conexão Legislativa de hoje. Eu deixo um espaço aí final para você deixar uma mensagem para o nosso telespectador, principalmente aí para a população de Francisco Morato, e mais uma vez parabéns aí pelo trabalho de toda a Superintendência de Saúde quanto ao início dessa vacinação e ajudar a população a entender, né, e a enfrentar melhor essa pandemia. Obrigado, Carolina. Obrigado por esse espaço, né? Esse espaço de informação que é extremamente importante para que a informação chegue ao telespectador, chegue ao munícipe, e que a gente consiga de forma efetiva aí, mudar um pouco esse cenário que é muito preocupante. Eu queria fazer duas considerações. A primeira, é claro, para a população, para que a gente se empenhe, que a gente tenha muita paciência, que a gente seja muito assertivo na questão do cuidado, né? Utilização de máscara, álcool gel, todas as possibilidades possíveis de segurança, elas precisam continuar independente do início da imunização, né? São questões que a gente vai levar aí por muito tempo, é uma questão de segurança, é uma questão necessária. E um segundo ponto é para os profissionais de saúde, os parabéns para todos os profissionais de saúde por todo esse empenho, por todo esse trabalho, realmente o impacto na questão profissional, ela está diretamente voltada a esses profissionais, então eles devem sempre ser exaltados. Perfeito. Tiago, agradeço mais uma vez a participação, ele que é superintendente da Secretaria de Saúde do município de Francisco Morato. Agradeço também a todos vocês que acompanharam o Conexão Legislativa de hoje. Se você quiser rever este ou outro programa, é só ficar ligado na nossa programação ou acessar o nosso canal no YouTube. Até a próxima!